Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu aqui de novo, da minha casa mais uma vez para falar com vocês. Da última vez que a gente conversou aqui, a gente falou um pouquinho sobre o cristão e o comunismo, não é isso? E a gente vai dar uma continuidade nesse assunto, né? Qualquer coisa você pode deixar sua opinião aí no comentário, qual é a sua posição, né? É, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque falando de comunismo, a gente sabe que tem muitos países aqui da América que tem um governo comunista, né? Tem um governo comunista que não tem nenhum outro governo além desse governo, além do governo comunista, né? E a gente vai entender aqui um pouco mais o perigo do governo comunista, né? Do governo comunista, né? Algumas pessoas dizem, mas se eles estão no poder é porque Deus permitiu, né? Deus permitiu. Agora não vamos confundir as coisas. Deus permitiu uma coisa não quer dizer que Deus aprove, que Deus aceite. Deus apenas respeita a escolha de cada um. Até porque Deus não vota, não é isso? Deus não vota, né? Quem vota somos nós. E Deus respeita a nossa escolha, né? Nossa posição, né? Mas não quer dizer que Deus aprove, que Deus aceite. Vou dar um simples exemplo aqui. Nós sabemos que em alguns países temos algumas culturas de um homem poder casar com várias mulheres, né? Deus permite? Permite, mas Deus não aprova e Deus também não aceita, não é isso? Só que Deus nos deu livre arbítrio e nós podemos fazer nossas próprias escolhas, né? Escolhas essas que trarão consequências ou para o bem ou para o mal, não é isso? Se fizermos escolhas boas, será para o bem. Se fizer escolhas mal terá más consequências, né? Más consequências. A gente pode ver isso simplesmente aqui, ó, na Venezuela. Como é a Venezuela, né? A Venezuela foi um dos países mais bonitos, né? Economicamente era um país ótimo, né? Só que quando o governo comunista assumiu lá, a gente vê hoje o imposto lá subiu muito, pessoas que passam fome, né? Passam necessidades lá. Países hoje também, como por exemplo o país de Cuba, né? É um país que só tem um partido lá, que é o Partido Comunista, e ele é quem assume tudo, né? Ele é quem assume tudo, né? Esse partido ele tem o poder sobre a propriedade, né? Sobre o comércio, sobre tudo, né? Sobre tudo. Até sobre as pessoas que residem naquele país, né? Porque as pessoas trabalham naquele país e quem recebe o seu salário é o governo e ele dá uma pequena fração daquele salário para a pessoa. Então, se você acha que está vivendo num país com impostos muito altos, realmente o nosso imposto está muito alto, né? Eu creio que deveria diminuir mais, eu defendo que deveria diminuir os impostos mais, que está muito alto, né? Ou então subir o salário, né? Que o salário mínimo é muito baixo, muito pequeno, não é isso? Mas o que é que acontece? Naquele país lá, todo o salário que a pessoa ganha, como doutor, advogado, qualquer profissão que tiver lá, quem recebe o salário dele é o governo e ele dá ali apenas um pouco daquele salário para a pessoa sobreviver, né? Exemplo esse, o Mais Médico, né? O Mais Médico, vinha pessoas de Cuba, doutores de Cuba para cá, né? Ótimos doutores, né? Só que eles não recebiam seu salário, né? O salário era pago ao governo de lá e eles tiravam apenas um pouquinho e entregavam para sua família. E eles tinham que vir para cá, tinham que deixar suas famílias pela ordem do governo, muito não era nem porque queria, era porque tinha essa ordem do governo, né? Deixar a sua família, passava anos aqui, e se não viesse era considerado como traidor. É considerado como traidor. Esse é um governo comunista mesmo, entendeu? Lá você não pode expressar a sua opinião. Aqui você pode dizer, eu sou de A, eu sou de B. Aqui você pode até falar mal do governo pela rede social, que a gente vê muitas vezes, né? E a pessoa não é nem presa, né? Mas vai falar mal do governo lá na Coreia do Norte, vai falar lá em Cuba, na Venezuela, para ver se tu tem liberdade, né? E alguns ainda dizem, o Brasil não tem liberdade, né? Tem muita liberdade, né? A mídia é totalmente, uma boa parte da mídia, não toda, mas uma boa parte da mídia fala do governo,
nesses países aí, eles não podem fazer isso. Tanto que lá só tem uma mídia, que é a mídia do governo, né? Que no outra não tem, não é permitido outra, né? E só é permitido falar bem do governo. Se falar mal, aí está causando problema para ela mesma, né? Então aqui você tem isso. Você tem liberdade para escolher. No país comunista você não pode. Você que é pequeno comerciante, aí você que está querendo crescer, né? Lá você não cresceria, né? Porque lá o governo tem também o controle sobre o comércio e você só pode produzir até tanto. Passou dali você não pode produzir mais que aquilo, né? Você não tem como crescer, né? Você não tem como crescer. Você que quer ser doutor, né? Quer ter uma profissão que ganhe bem, né? Lá você não pode, porque lá você pode até ter a profissão, mas você não vai receber o que você recebe aqui lá, né? Então é isso que acontece nesses países comunistas, né? E se você falar algo contra o governo, se você discordar de alguma coisa, você às vezes é preso e às vezes some do mapa. Então é isso que acontece em países comunistas, né? Você acha que eles não queriam ser livres, os cubanos? Queriam. Alguns gostam do governo, outros não. A Venezuela, você acha que alguns não queriam sair de lá? Alguns não queriam ser livres? Queriam, mas não são, né? Enquanto eles pregam igualdade, o povo vive na miséria lá, enquanto eles vivem no luxo. Enquanto eles vivem no luxo. Aqui, por exemplo, os partidos comunistas, você vê os representantes dos partidos comunistas aqui, eles têm muito dinheiro, são milionários homens. Nas festas deles, eles não convidam nenhum pobre, não, né? Mas alguns até dizem, mas tal partido A, tal partido B, acabou com a pobreza. E se acabou com a pobreza, por que ainda existe a pobreza? Não é isso? Então a gente tem que ver muito bem qual nós vamos escolher, né? Qual nós vamos escolher, porque se escolhermos errado, né, verão más consequências, né? Nós colhermos o fruto das nossas escolhas. Então lembre-se de uma coisa: Deus permite? Permite, mas não quer dizer que nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Nem tudo que Deus permite é da vontade de Deus. Simplesmente Deus respeita nossas escolhas. Deus respeita nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, sabendo disso, nós precisamos tomar cuidado quando formos escolher, para não escolher errado e vir más consequências. Eu já vi até gente dizer assim, mas independente de governo A, independente de governo B, as coisas não vão melhorar. Não. A Bíblia ela diz que virão tempos muito difíceis pela frente. E nós já vimos alguns tempos difíceis, né? Mas não é obrigado a gente abreviar esses tempos, né? Eles vão vir. Não é obrigado a gente abreviar esses tempos. Porque eles podem vir daqui 1 ano, daqui 2 anos, podem vir daqui 10 anos e se vier daqui de 100 anos. Qual é a sociedade que você quer para os seus filhos? Você quer uma sociedade onde o seu filho nasça e você não possa colocar lá no registro de nascimento dele se ele é homem ou se ele é mulher? Você quer colocar uma filha sua numa escola e ela entra no banheiro e um homem que se diz mulher entra no banheiro também, no mesmo banheiro dela? Olha só deixar claro uma coisa aqui: o respeito à posição de cada um. A pessoa pode escolher ser o que ela quiser. A pessoa pode escolher. E Deus a ama, de qualquer maneira Deus a ama. Independente, Deus ama aquele que faz o certo, como Deus ama também aquele que faz o que é errado. Só que Deus não aprova o que é errado. Deus, por exemplo, me ama independente do que eu faça. Se eu fizer o que é certo, Deus vai me amar. Se eu fizer o que é errado, Deus vai me amar. Só que Deus vai reprovar o meu erro. Que nem eu disse no outro vídeo, é como um filho nosso. Nós temos pais que têm mais de um filho, muitas vezes tem um filho que é mais obediente que o outro, tem outro que é mais um pouquinho mais desobediente. Mas o pai ama os dois igualmente. Entendeu? Só que o pai vai reprovar o que é errado no filho. Se meu filho faz o que é certo, eu vou aprovar. Se ele faz o que é errado, eu vou desaprovar. Isso não quer dizer que eu deixei de amar o meu filho, entendeu? Então, da mesma forma é Deus. Deus ama todas as pessoas igualmente. Deus te ama.
Você é especial, independente da ideologia que você siga. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que é errado, Deus não aprova. O que é errado, Deus não aceita. Porque para Deus certo é certo e errado é errado. Entendeu? Sabe, queridos, meus amigos? Ah, Daio, mas quais são os países comunistas no Brasil? Quais são os países que defendem o leninismo, o marxismo no Brasil? É fácil, você vai lá no Google e bota lá partidos comunistas no Brasil, é, e vai aparecer vários. E você pode colocar lá na parte de imagem que você vai ver vários partidos comunistas no Brasil que querem implantar essa ideologia. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu disse da outra vez. É, o comunismo é contra a religião. O comunismo prega a extinção da religião. Você entendeu? Num país comunista você não tem a liberdade de cultuar. Num país comunista você não tem a liberdade de pregar na rua. Você que gosta de ir para a igreja, se você é católico, evangélico, em país comunista você não tem isso. E se nós implantarmos um governo comunista aqui no nosso país, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você não vai ter mais liberdade de cultuar, você não vai ter mais liberdade de evangelizar, entendeu? Então, pense bem nisso, né? A escolha é sua. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é quem escolhe e Deus respeita a sua escolha, independente de ser uma escolha boa ou uma escolha má. A decisão é sempre sua. Mas, como eu falei para vocês, quer saber quem são os partidos comunistas? Vai no Google e vê. Mas eu vou citar aqui alguns para você. No Brasil nós temos alguns partidos comunistas, como o PSTU, PSOL, PDT. Eles seguem essa ideologia. PCdoB. E um dos maiores partidos comunistas que nós temos aqui é o PT. O PSB também segue essa ideologia, o PPS, o PCB e o PCO. Eles seguem essa ideologia aí comunista, né? Querem implantar essas coisas. E mesmo que aos poucos, se eles entrarem, eles vão implantando aos poucos, né? Porque eles têm essa ideologia aí. Como eu disse, eles pregam aí a igualdade, né? Igualdade. Só que eles vivem no luxo, enquanto os outros não. Enquanto o pobre continua ali na pobreza, né? Então, isso aí. Mas quais são os partidos conservadores? Aqui, por exemplo, nós temos alguns, né? Como temos o PRTB, né? Que é inclusive um partido que eu sou filiado, né? Porque ele defende ali Deus, pátria e família, né? Onde a presidente nacional é uma mulher, né? Aldineia Fidelis, né? Então, os três partidos que ele defende geralmente é mais conservador, não é isso? Temos outros também considerados é, 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 conservadores, como o PL, né? Temos também outros também. Só que assim, aqui no Pernambuco, um dos principais é o PRTB, entendeu? Mas eu quero dizer que faça uma ótima escolha. Eu quero dizer uma coisa para você: independente da sua escolha, Deus ele te ama. Você é especial para Deus, entendeu? Mas faça ótimas escolhas para depois não ter que colher frutos maus. Porque se você fizer uma ótima escolha, uma boa escolha, você vai colher bons frutos, entendeu? Outra coisa, não idolatrar seres humanos, né? Eu vejo aí uma guerra entre direita e esquerda, não quer dizer direita e esquerda, eu quero dizer assim, entre pessoas na realidade, né? A pessoa defende esse partido e briga por aquele partido, né? Odeia o seu irmão, xinga a pessoa do outro partido, deseja a morte do outro, e o outro lado que defende o outro partido é do mesmo jeito, deseja a morte do outro, xinga, diz nomes, né? Não deve ser assim, né? Como eu disse, você tem uma postura conservadora. Eu sou até presidente do PRTB aqui em Morilândia, mas eu prego, eu sou contra o comunismo, eu sou contra o marxismo, o leninismo, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra o aborto, algumas exceções, eu sou a favor
da diminuição do imposto. Eu sou também a favor dos direitos trabalhistas também, do direito também do comerciante. Eu sou a favor de tudo isso, né? E essa é a minha postura. E eu sou contra, eu disse para você, o comunismo, essas coisas. Mas eu sou contra o comunismo, eu não sou contra pessoas, entendeu? Se tem uma pessoa que decidiu ser comunista, eu vou orar por ela, porque a gente deve amar as pessoas e odiar o pecado, né? De outra coisa, ninguém é perfeito, né? Nós somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus, é isso? E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação, é isso? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a sua face, que Deus te dê a paz, entendeu? E entenda uma coisa, se eu posso votar, se eu tenho a obrigação de votar, eu também tenho a obrigação de opinar, né? E me colocar de um lado, né? Então é isso aí. Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se de uma coisa: nem tudo que Deus permite, Deus aprova.